Em linhas gerais, eu vou contar mais ou menos como é que funciona o nosso comitê, para quem não conhece. Aqui no Paraná, o comitê ele foi criado em 2011, o Dr. Gebran era o coordenador. Desde 2013, então, eu fiquei no lugar do Dr. Gebran. A gente tem uma composição bem ampla aqui no Paraná, são cerca de 80 membros no comitê, de todas as áreas, a AGU, Ministério Público Federal e Estadual, juízes estaduais, federais, Secretaria Estadual de Saúde Municipal, CRM, Ministério da Saúde, a OAB, procuradores do Estado, procuradores de município, enfim. Nós nos reunimos a cada 15 dias aqui na Justiça Federal. Os temas são muito amplos, eu falo que eu aprendo em cada reunião do comitê. A gente tenta tomar algumas medidas administrativas para tentar evitar a judicialização. Em algumas situações é possível, em outras não, mas eu acho que o mais importante que a gente conseguiu foi criar uma porta de diálogo, principalmente com os gestores, e com isso a gente conseguiu criar alguns fluxos, enfim, facilitar um pouco a nossa vida. O ano passado, a gente chegou à conclusão que essas discussões que a gente fazia aqui no comitê, elas não chegavam para os colegas do interior. Então, desde o ano passado, a gente decidiu montar uma caravana do comitê. Então, nós vamos para todas as subseções e a gente tenta criar comitês regionais nessas subseções. Nós temos 2 coordenadores aqui já. O Dr. Bruno coordena hoje o comitê regional lá de Londrina, o Dr. Braulino coordena lá o de Maringá, o Dr. Rony em Foz, e assim nós criamos vários comitês regionais. Alguns são coordenados por juízes estaduais e outros por juízes federais. A gente já tem um retorno bem interessante do resultado desses comitês. Lá em Londrina, por exemplo, o Dr. Bruno está até tentando criar um NAT local, né, Bruno? As reuniões vêm acontecendo com bastante regularidade, em várias subseções está acontecendo da mesma forma. A gente achou que isso deu um resultado prático muito substancial assim, no interior, principalmente na Justiça Estadual. Nossa realidade é um pouco diferente, eu não conheço a realidade dos outros estados, mas aqui no Paraná, só 20% das ações estão na Justiça Federal, 80% na estadual. A gente fica mais com oncologia, enfim, com os antigos excepcionais, vamos dizer assim. Mas na Justiça Estadual a gente teve um retorno muito bom da criação desses comitês regionais. Em linhas gerais é isso, nós também editamos alguns enunciados e algumas recomendações e divulgamos, além daqueles que já são editados pelo CNJ. Eu não vou me alongar falando do comitê, depois quem tiver interesse eu posso comentar mais alguma coisa. A minha ideia agora é mostrar para vocês as telas do programa que o CNJ lançou e que vai ser piloto aqui no Paraná. Então, a primeira tela que vai abrir é a solicitação de nota técnica, que foi pensado para ser preenchido já pela própria parte, junto com a inicial. Ele vai fazer fora do sistema, na verdade, numa tela em separado, ele vai preencher esse cadastro, vai gerar um número, para que a vara, assim que for distribuído, possa puxar esse número e ter acesso ao preenchimento da solicitação. Então, os dados são bem básicos, né? Nome, data de nascimento, a documentação, endereço, responsável legal. Pode passar. O Cadastro Nacional do SUS, se tiver. Depois, nome do médico, CRM. Não precisa. CPF, telefone de contato do médico, para que o NAT tenha acesso a isso. E-mail, cidade e a especialidade do médico. E as abas são todas? Isso, as abas são todas autocompletáveis. Tá? Algumas com dados prontos, já e outras que vão buscar os dados que já foram cadastrados no sistema em outras notas. O tipo de solicitação. Se é medicamento, tratamento ou procedimento, ou material. A denominação comum brasileira, internacional, o nome fantasia do medicamento. Embaixo ali o detalhamento da prescrição, né, o que consta efetivamente na receita médica. E o diagnóstico. Pode passar, Gebran. Essa escala de Zubrot, que eu demorei muito para entender o que é, mas parece que é algo parecido com isso aí. Por favor, Inês, explique o que é. Só diga o que é. Uma escala. É uma escala que classifica a condição do doente. Aquilo que eu falei, a capacidade funcional. Uhum. Quando é 0, somos nós aqui. Nós temos capacidade funcional total. Tá. Quando é 1, o doente é sintomático, mas não precisa ficar na cama. Uhum. Quando é 2, ele permanece na cama menos de 50% do leito. Ou do dia. Tempo. Quando é 3, mais de 50% do dia. E quando é 4, ele já está terminal, ele não consegue sair da cama. Tá.
O doente estado 3 e 4 é um doente que não tem indicação de quimioterapia, a não ser que o estado dele seja causado pela doença e a doença responda rapidamente à quimioterapia. A medicação, tá. Os meios que o médico obteve para confirmar aquele diagnóstico, se o paciente está internado ou não, os meios que... Primeiro, os confirmatórios que ele pretende, né, segundo os que ele pretende, antes os que ele já realizou, os dados do estabelecimento de saúde, se ele estiver internado. Isso, a gente também pediu que esses campos sejam autocompletáveis. Então, quando ele puxar, ele já vai trazer todas as instituições de saúde do país e você simplesmente vai clicar, não precisa preencher cidade. Luciana, oi. Lembrar que essa definição está no sistema. Isso. Aqueles campos lá da escala, eles estão no sistema também. Você vai abrir e vai poder preencher de 1 a 4. Agora não enxergo. Se houve tentativa de tratamento, tipo de negativa, se foi verbal ou se tem uma negativa escrita, a data da negativa, o tipo, se foi no hospital, se foi num posto de saúde, enfim, se foi na farmácia, os dados do medicamento, a forma de administração do medicamento, a posologia, e depois vários itens também que também são sim, não sei, que a duração do tratamento, se é de uso contínuo, a validade da receita, o registro, se tem registro na Anvisa ou não, se tem qual a situação do registro, se já foi pedido, se foi negado, se nunca foi pedido, se é oncológico ou não, se está previsto nos PCDTs, se consta a padronização oficial nas listas do SUS, Rename, Renases, etc. O produto ou procedimento, se ele está disponível no SUS, se tem alternativa, e daí, se tiver alternativa, tem que especificar qual é. E, por fim, a justificativa para a prescrição. Tudo a gente está no pré-cadastro ainda, naquilo que deve ser enviado ao NAT com isso já preenchido. Depois, os dados da tecnologia. Se se trata de uma situação de urgência ou não, qual é o risco, se é risco de morte, se é risco de, enfim, de piora da doença, e assim por diante. Também já estão os campinhos ali pré-preenchidos. Do ponto de vista científico, qual medida clínica demonstra o benefício, e dele tem que... Isso, se a Conitec avaliou, se está no rol da ANS, não se aplica para a gente, mas para a Justiça Estadual se está disponível no plano de saúde, se tem alternativa disponível pelo plano de saúde, se existe benefício direto ou indireto ao prescritor, né, o conflito de interesses, e depois o prescritor declara se ele tem conflito ou não, ou se ele não quer declarar a existência do conflito. Depois que foi preenchido isso, quando ele preenche, ele não sabe em que vara está, né? Ele não sabe para que vara vai cair. Vai gerar um número, a vara, com a inicial, vai ter acesso a esse número, vai cadastrar, então, em que vara para qual foi sorteado, e vai gerar a chave do processo, e essa chave do processo vai ser dada acesso ao NATJUS. Aí, aqui tem um campo para o juiz poder fazer requisitos complementares. Pode passar. Essa é a tela que o NAT... Gebra, já que você vai apertar, eu vou lá para frente, que eu não enxergo. Essa é a tela que o NAT vai ter que preencher. Tá? Então, as notas técnicas elas vão vir nesse padrão. Aquele primeiro campo ali já veio preenchido pela solicitação. Ele vai ter que, então, descrever se tem outras tecnologias disponíveis. Em caso de medicamento, ele vai descrever se tem genérico ou similar. O preço. Eu sei que muitos NATs não tratam do preço, mas alguns... tratam. Aqui no Paraná, a gente está tentando que a Secretaria de Saúde traga essas informações para os autos, para que os médicos não tenham que preencher. A fonte do custeio da tecnologia, né, se é federal, estadual ou municipal. As evidências e qual o impacto da tecnologia, ou seja, o que se espera. E, no final, se teve recomendação da Conitec ou não, ou seja, se ele foi avaliado, se nem foi avaliado, se foi avaliado e foi negado, e assim por diante. Pode passar. Aí a segunda tela já é a da conclusão, né? Favorável ou não aquele medicamento naquele caso, se há evidência científica, se justifica-se a alegação de urgência, conforme a definição naquele campo anterior da solicitação, e daí aqui as referências bibliográficas, que é onde ele vai fazer constar a evidência científica. O NAT, que foi responsável por aquele parecer, e a instituição responsável. Acho que é a última tela, né? Aham.
Só essas 2 telas para o médico, porque essas telas, as próximas, são dos pareceres técnicos que não serão elaborados pelos NATJUS, mas pelos NATs, que são os Núcleos de Avaliação de Tecnologia em Saúde. São 18? 19. 19, acho que de início só alguns, né, Inês, que vão... 5, né? De início, 5... Você me corrija, tá, Inês, que essa parte eu não tenho bem certeza. De início, 5 núcleos vão elaborar esses pareceres para o CNJ, com esse convênio que foi feito com o Ministério da Saúde e com o Sírio-Libanês. Quando que eles vão atuar? De início, eles vão atuar fazendo 52 pareceres sobre os medicamentos mais demandados. São 32 medicamentos em 52 apresentações. É isso, né, Inês? Né? Na verdade, o total de pareceres, 50 e tantos, corresponde a 32, né? A 32 medicamentos. Porque podem ir para indicações diversas, indicações, né? Assim que eles estiverem prontos, eles vão alimentar esse banco de dados. E quando tiver algum conflito, vamos dizer, entre os NAT-JUS, esses NATs vão poder ser demandados para, então, fazer um parecer tentando elucidar a indicação. E também, em alguns casos específicos, ainda que não haja conflito, foi aberta essa possibilidade, né, Gebran? Quando tiver muita demanda. De início, a ideia é fazer as 52 apresentações. Posteriormente, a gente acredita que terão mais. O parecer dele é bem mais completo, na verdade, ele é bem mais aprofundado, a nota técnica ela é um pouco mais simples. E a ideia, no final, então, é que a gente utilize desses pareceres e não demande a nota técnica, em muitos casos, quando eles não, enfim, quando não tiver uma especificidade para o caso, que a gente não precise demandar o NATJUS para fazer a nota técnica. Para isso, a gente vai ter acesso ao banco de dados geral. Você consegue voltar lá na tela inicial para mim? É que a gente não vai conseguir acessar, né? Aí. Então, assim, a gente vai ter uma tela de pesquisa que a gente pode pesquisar por medicamento, por moléstia, por palavras que constem na nota técnica. E daí vão aparecer todas as notas técnicas que foram feitas em todos os NATJUS do país. E os pareceres também. Tem a restrita e aberta. Na restrita vai aparecer o nome do paciente, todos os dados pessoais. Nessa aberta ao público, esses dados pessoais foram tirados, só ficaram aqueles dados essenciais mesmo, idade, que em alguns casos é importante, peso, altura, gênero, mas o nome e os dados pessoais dos pacientes não vão constar dessa pesquisa, só na pesquisa interna. Acho que é isso, né? Vocês têm alguma dúvida? É que, para que o NATJUS responda, vai ter que chegar assim para o NATJUS. O juiz está livre para pedir ou não. Não é uma obrigação, nós não temos que consultar. Né? Tá. Mas, quando nós formos consultar o NATJUS, a gente vai ter que usar essa ferramenta. Então, se a parte autora, por uma eventualidade, ajuizar sem preenchimento, pode o juiz fazer isso? Pode. Pode. E aí todos... Pode. Eu não entendi muito bem a questão da limitação de 50 e poucos pareceres. Não. Esse, assim, foram contratados de início 52 pareceres para a gente poder começar a alimentar esse banco de dados. Mas os pedidos todos que não tem limite. Para você pedir, não tem limite. Não. Tá? Para as notas técnicas, não tem. Então, como a gente fez um levantamento de várias demandas, levantamos junto à Defensoria Pública, levantamos junto ao Ministério da Saúde, levantamos junto a alguns estados, e então nós utilizamos os mais frequentes para, inclusive, fazer treinamento dos NAT-JUS, dos núcleos da justiça, em conjunto com a tutoria dos NATs da saúde. Visa 2 objetivos, né? Orientar e também treinar. É importante dizer que esses 52 pareceres versam sobre a maior quantidade de medicamento existente nas demandas da saúde e também daqueles que causam maior impacto. Ou seja, foram selecionados aquilo que é significativo na judicialização da saúde. Como os pareceres têm uma pesquisa científica muito maior do que as notas técnicas, a ideia é que eles funcionem de subsídio, inclusive, para eventuais respostas de notas técnicas que os NATJUS vão dar. Vamos dizer que ele tem um nível de evidência e de pesquisa
superior ao de uma nota técnica, porque quem vai elaborar está muito mais qualificado e vai fazer uma pesquisa muito mais profunda do que aquela pesquisa que, eventualmente, uma nota técnica foi feita. Então, a ideia é que esses pareceres subsidiem os magistrados e também as notas técnicas. Então, isso não está definido no sistema, né, Gebran? O prazo para resposta. À medida que esse sistema comece a funcionar de modo adequado, o desafio, vamos dizer assim, e não um prazo peremptório, é que os NAT-JUS, com a evolução, prestem a informação para o magistrado em 72 horas. Porque como essa informação do NAT-JUS não é uma perícia, evidentemente, é uma pesquisa em evidência científica, e isso eles vão receber uma capacitação para fazer, por via de EAD, eles conseguem fazer essa resposta num prazo bastante exíguo. E quando esse banco de dados estiver recheado dos pareceres e de notas técnicas do Brasil inteiro, e isso é médio prazo, não é curto prazo, mas também não é a longo, com certeza, a velocidade com que qualquer NAT-JUS vai fazer uma nota técnica vai ser muito grande, porque ele vem primeiro com os formulários pré-preenchidos e nesse banco de base de conhecimento pública ou da restrita, porque se ele tiver acesso, ele vai acessar a restrita, ele consegue ver que lugares do Brasil já fizeram notas técnicas ou se já há um parecer sobre essa matéria. Eu acho que, em médio prazo, nós vamos ter uma resposta muito boa para tudo isso. E o Gebran tocou no ponto ali da capacitação. Então, com esse convênio, a ideia é que os médicos ou farmacêuticos que atuam nos NAT-JUS, que eles sejam capacitados por EAD, como disse o Gebran, com auxílio do Sírio-Libanês, e também eles vão ter acesso à biblioteca Cochrane, enfim, para poder buscar revisão de evidência científica. E aqui no Paraná, especificamente, a gente fez um convênio via comitê com a Secretaria de Saúde. Eu até vou passar para o juiz do Paraná aqui depois. Então, os médicos aqui do nosso NAT-JUS, eles vão ter acesso também à BMJ, que é aquela Best Medical Journal, que é a revista inglesa que faz revisão de evidência científica na área médica. E os juízes também vão ter acesso aqui, os juízes que tiverem interesse. Essa semana foi divulgado esse convênio com os juízes, não só de acesso à biblioteca, mas acesso ao que eles chamam de segunda opinião. Então, a gente vai poder colocar lá o nome da moléstia ou o medicamento e ele vai trazer já um quadrinho pronto, autoexplicativo, daquela situação. E, num segundo momento, eles já estão colocando isso no projeto, junto com a BMJ, a gente também vai ter acesso a todas as alternativas do SUS nessa consulta. Então, a gente vai poder consultar, ele já vai dizer todos os protocolos do SUS para aquela situação, o que tem da alternativa, e vai falar sobre a evidência daquele medicamento que a gente está pesquisando. Depois eu vou passar até a Bruno e para o Lino, para vocês divulgarem lá, tá? Acho que era isso. Eu acho, Luciana, desculpe, não quero palestrar não, mas por favor. E de propósito, não me incluir no programa como palestrante, porque eu não gostaria de ser organizador e palestrar. Mas eu acho importante uma questão que é o seguinte: nós estamos tratando via de regra, de medicamentos que estão fora da política pública de saúde. Porque se estiver dentro da política pública de saúde e dentro dos protocolos, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Então, quando nós estamos falando fora da política pública de saúde, me parece que é absolutamente racional usar os parâmetros pelos quais o Estado pode incorporar, né? Que estão na Lei 8080, que fala o que a Conitec deve observar na incorporação. E o que ela observa? Observa eficácia, efetividade, evidência, artigo 19, eu não me lembro qual é a letra. São os requisitos que autorizam a Conitec incorporar. Pois bem, quando nós estamos falando de um medicamento fora da política pública de saúde e o legislador que determinou que a Conitec pode incorporar quando tiverem esses requisitos, e esses requisitos o que significam? Significam a essência da medicina baseada em evidência. Significam efetividade, eficácia, segurança, enfim, são 4 requisitos. Nós não estamos tratando aqui nem de custo de nenhuma forma, porque isso é um problema da política pública de incorporação. Mas, pelo menos, para dispensar fora da política pública de saúde, me parece que um requisito absolutamente necessário é a evidência. É a evidência. E essa evidência não é demonstrada individualmente. Essa evidência é demonstrada
para a incorporação de uma providência em política pública de saúde. Então, esse é o grande resgate dessa ideia das notas técnicas e da medicina baseada em evidência, é porque nós tratamos com o parâmetro pelo qual o Ministério da Saúde, via Conitec, faz a incorporação. E essa incorporação, via de regra, se é devida não para o indivíduo exclusivamente, é devida para todos. Óbvio que existem muitos outros cenários, muitos outros detalhes que podem apimentar essa nossa conversa. Mas, em regra, e na grande maioria dos casos, e não quero convencer a desembargadora Vivian, obviamente ela trata da matéria com mais propriedade do que eu, mas me parece que, via de regra, a nota técnica pode substituir a perícia. Óbvio, cada juiz vai julgar do seu processo, de cada caso, mas sob a premissa de que o CNJ vem adotando, se nós tivermos que fazer nota técnica e perícia, nós estamos perdendo tempo e jogando dinheiro fora. Agora, se nós compreendermos que a evidência científica ela supre essa necessidade, nós estamos criando uma racionalidade positiva para a judicialização da saúde. Não, eu só fiz a pergunta por uma preocupação, pelo menos praticamente os 100% dos casos que eu vejo, a perícia traz um dado que muitas vezes o médico particular, ou o médico, desculpa, particular não, pode ser o do SUS, prescreveu, não traz. Se aquele paciente já esgotou todas as alternativas terapêuticas que o SUS fornece, esse dado não vem, esse dado a gente vai colher da perícia, então por isso que acaba se fazendo perícia em todos os casos. Mas, na verdade, aqui a gente vai... Esse dado já vai constar da solicitação de nota técnica, é uma das perguntas. Uma das perguntas. Uhum. A desembargadora Vivian tinha sessão ontem e compareceu só na data de hoje, aqui no evento, mas assim, na quarta e na quinta-feira nós estivemos a tratar da medicina baseada em evidência e daqueles quadros da medicina baseada em evidência na pirâmide e que uma das coisas esclarecidas é que, a primeira, é indispensável que o médico traga todas as informações daquilo que já foi submetido, qual é o estado da saúde. A questão não é, e do nosso ponto de vista da nota técnica também, não é simplista de dizer, dar um medicamento para uma pessoa. Quer dizer, a questão é muito mais complexa, porque nós precisamos saber qual é a doença, as comorbidades, o estágio da doença, quais foram os procedimentos que já foram realizados, e esse cuidado aqui existe no preenchimento do questionário. E na parte final, na parte mais conclusiva, é que nós vamos verificar se há ou não evidência científica. Porque, como disse o Clênio, quando nós tratamos da medicina baseada em evidência, a opinião do especialista, e via de regra os médicos fogem dentro desse contexto da medicina baseada em evidência, dentro da opinião do especialista, é o mais baixo grau de evidência. Por quê? É muito comum, os senhores sabem, o medicamento ser off-label, o médico prescrever aquele medicamento para uma situação que não é usual. Não sei se a doutora Maria Inês chegou a mencionar um fato de que o médico às vezes prescreve porque ele acredita que aquilo pode ser, mas o acredita que aquilo pode ser não pode fazer uma política pública. O acredita de que aquilo pode ser é uma experiência que, bem, a parte pode fazer, o médico pode fazer, mas o sistema público não pode custear, né? Sob pena de nós estarmos fazendo experimentos e riscos com o dinheiro público e gastando mal o dinheiro que está faltando no SUS. Essa é a verdade. Eu quase que me despedindo, vou fazer um encerramento final, só quero registrar que esse trabalho do cadastro nota técnica, quem fez foi a TI do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Conseguimos que eles fizessem num tempo recorde. Eu quero aqui para os senhores agradecer muito ao Christian e ao Cássio, que em menos de 3 meses desenvolveram um projeto que era do CNJ, meu pedido do conselheiro, o tribunal. E os 3 meses são muito significativos, porque começou em dezembro e acabou em março, ou seja, nós tivemos tanto férias quanto recesso no meio. E eles fizeram esse trabalho que vai servir para o Brasil inteiro. Eu quero agradecer a doutora Graziella, que no início de tudo forneceu uma série de informações, e o doutor Donizete, para a elaboração dessas perguntas, ou seja, esses quadros foram feitos a partir de questionários que existiam no estado do Rio Grande do Sul, e outros também, mas evidentemente eu me servi desse suporte, ou seja, foram as experiências da 4ª Região que permitiram que nós fizéssemos isso, e depois foi aprimorado, obviamente, pelo
outros operadores do Ministério da Saúde e do Hospital Sírio-Libanês, e a doutora Maria Inês é um desses expoentes que auxiliou muito na confecção desse cadastro de notas técnicas do CNJ. Eu digo, se o Conselho Nacional de Justiça, no Fórum Nacional de Saúde, teve a possibilidade de oferecer uma grande ferramenta, uma boa iniciativa, me parece que essa é a ferramenta e é essa a iniciativa. Porque, fora disso, nós vamos continuar julgando os processos fora de uma racionalidade mais aprofundada que venha tratar da evidência científica. Aí nós vamos ficar dizendo, vale mais a vida do que o dinheiro, que todo mundo está de acordo quanto a isso, que qualquer dia que você ganhe é mais favorável do que um dia que se perca, essas questões que me parece que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos, pelo menos, dar efetividade, eficácia, eficiência e segurança para os pacientes, e essa racionalidade vai permitir que a judicialização da saúde saia do lugar comum. Então, eu queria fazer esses registros, esses agradecimentos. Certo. Então, passamos a palavra Luciana, imediatamente. eu só tinha mais uma pergunta, por favor, Luciana, de ordem prática, em relação ao sistema, com licença. Se mencionou que as notas técnicas realizadas estariam disponíveis, com restrições, com nome de paciente, etc. O que a gente faz muito hoje é aproveitar o banco de dados de Minas Gerais. E como, às vezes, guardadas as particularidades de cada caso, mas as questões se repetem, a gente utiliza muito as notas técnicas do banco de dados, independente de análise do caso concreto, e solicita informações para os médicos. Eu pergunto para você, já mencionando esse relato que você me deu anteriormente em relação ao núcleo técnico da Universidade Federal que suspendeu em razão da sobreutilização. Isso. Mas deve voltar, eu acredito que até o fim do mês. Alguma preocupação nossa devemos ter em utilizar esse sistema para solicitar notas técnicas em relação à quantidade? Não. O que eu acho é o seguinte, se você já tem um caso que é repetitivo, né? Você já tem uma nota técnica, eu acho que é desnecessário demandar novamente o NatJus para tratar daquele mesmo assunto, a não ser que tenha alguma peculiaridade ali que demande essa consulta. A ideia é que a gente utilize o banco de dados e não fique sobrecarregando o NatJus com perguntas que a gente já tem a resposta. Né? Mas é livre. Tá? Ok. Em relação a isso que você falou do HC, eu espero que até o fim do mês eles voltem a atender, tá?